Bom, já deu o horário, vamos começar o nosso evangelho. Vamos fazendo uma prece para nos ligar com os nossos amigos espirituais. Vamos procurando contato com o nosso mentor, o nosso companheiro de todas as horas, em todos os momentos. Agradecer a ele sempre o amparo que ele nos dá, com muito amor, com muito carinho. E junto a ele vamos também cumprimentando todos os amigos espirituais da nossa casa espírita, que lá estão normalmente para também nos auxiliar, nos fortalecer, para que possamos enfrentar as dificuldades da vida com muita fé, com muita esperança. E assim também rogamos a Maria, nossa doce mãe espiritual, também que nos envolva com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e que possamos aprender com ela a distribuir esse amor para com aqueles que estão à nossa volta. E a ela pedimos, que uma mãe amorosa que nos leve à presença de Jesus, o nosso Mestre, a quem agradecemos pelas lições que ele nos deixou, pelos ensinamentos, pelas suas experiências de vida, de fé, de caridade, de fraternidade. E a Jesus nós pedimos que nos leve até Deus, o nosso Pai. E a Deus, agradecidos pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, pedimos que nos envolva nas suas bênçãos e nos fortaleça cada vez mais para podermos encontrar o caminho que nos leva até Ele. E assim, Pai, pedimos licença para iniciar o Evangelho dessa noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, então o capítulo 1 fala assim: não vim destruir a lei. Fala das três revelações, foram Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Então, Mateus, versículos 5 a 17 e 18, diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho. Aí nós nos perguntamos, fala, poxa, eu não vim destruir a lei, mas qual lei que Jesus estava se referindo? Aí eu gosto sempre de fazer uma reflexão, Primeiro, lá fala das três revelações de Moisés. Então Moisés, ele recebeu as leis morais, os 10 mandamentos de Deus, no Monte Sinai, não é verdade? Então essas leis são leis divinas, leis imutáveis, que duram até hoje. Mas também tem as leis que o próprio Moisés estabeleceu para, digamos assim, poder controlar o povo naquela época, que era um povo que estava muito rebelde, um povo que estava muito bagunceiro, que eles queriam fazer adorações a símbolos, a imagens. Então, Moisés criou umas leis que poderiam se chamar as leis civis para regular o relacionamento do povo. Só que ele precisava, para que a lei fosse obedecida, então ele falava assim: se essa lei não for obedecida, Deus irá castigar. Então ele criou o que é uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus que castiga aqueles que não seguem suas leis. Então seria também você do olho por olho, dente por dente.
Como eu disse, então as leis de Deus elas são imutáveis, né? Então Jesus veio falar assim, mas eu não vim destruir a lei. Lógico, você está falando de destruir a lei, seria as leis divinas, as leis de Deus, mas sim dar cumprimento a elas. Porque quando elas foram passadas para Moisés, o povo também naquela época também não tinha muito conhecimento, muita cultura, também não entendeu o que estava querendo se dizer com as leis divinas. Por exemplo, não matarás, não cometerás adultério. Então Jesus, quando ele veio, ele diz, eu não vim mudar essas leis, eu vim dar cumprimentos a elas, mas de uma forma esclarecendo mais essas leis. Por exemplo, não matarás, não é só matar uma pessoa, por exemplo, vou lá e mato uma outra pessoa. Não é só matar uma pessoa, mas é matar a esperança, é matar a fé, matar o desejo de melhora. Então, isso também está implícito nesse não matarás. Porque muitas vezes nós, com aqueles que estão próximo de nós, nós acabamos matando as esperanças deles, matando os sonhos, né? Ah, não vai fazer isso que não vai dar certo. Então a gente acaba, digamos assim, matando o sonho e a esperança dessa pessoa, né? Então, Jesus, ele veio esclarecer isso, vai falar, então, o sentido é maior. Só que também na época que Jesus veio, o povo também não tinha um grau de conhecimento, uma compreensão moral para entender o que ele queria dizer. Então Jesus ele veio, disse muita coisa, mas também não disse de tudo que poderia dizer. Por isso ele se utilizou de formas de parábolas para passar os ensinamentos ao povo da época, e que até hoje nós temos aí na literatura, né? Então, ele disse, mas de uma forma que o que poderia ser entendido na época. E Jesus falou também o seguinte, que todas aquelas leis, os 10 mandamentos, né, de Deus, estariam implícitos em um único mandamento, que seria amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E disse que ali estariam todas as leis e os profetas. Porque quando a gente pratica o amor a Deus, nós agradecemos a Ele, veneramos a Deus por tudo que Ele nos dá e amamos ao nosso próximo, nós já estamos praticando esse ensinamento que o Mestre nos pediu. Okay? E Jesus falava assim, né, que entre o céu e a terra não passarão sequer que tudo, não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J. Quer dizer, até que todas as leis fossem cumpridas, assim, a evolução do planeta não se terminaria, a evolução do ser humano também não se terminaria. Só que Jesus também, ele foi assim, não foi simplesmente veio falar das leis, ele veio dar exemplo de caridade, de amor, de cuidar daquele mais necessitado. Então ele veio dar cumprimento às profecias que anunciariam a sua vinda e com a vinda dele com uma autoridade do seu excepcional espírito elevado que era. Então ele vem ensinar aos homens que a verdadeira vida não é essa vida material que nós temos, a verdadeira vida é a vida espiritual. E vem ensinar também qual é o caminho para que nós cheguemos à vida espiritual de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim, mas com evolução moral mais avançada. É praticando os ensinamentos que ele nos deixou, né? Da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, do perdão. Todas as leis divinas, elas, quando a gente consegue praticar elas, nós estamos melhorando um pouquinho mais em relação à nossa evolução espiritual. Só que, como eu disse, Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Tá? E agora, com a evolução do homem, com a evolução da inteligência do homem, da ciência, da tecnologia, as coisas vão ficando mais fáceis de serem entendidas, não é verdade?
Então, também existia na época uma divergência entre a ciência e a religião, porque as duas se confrontavam, as duas queriam ter razão naquilo que defendiam. E no Evangelho diz assim, que a ciência e a religião elas têm que trabalhar juntas com o mesmo objetivo, que no momento que elas deixem de se confrontar, né, tanto a religião como a ciência vão evoluir mais, porque a ciência vai dar veracidade aos acontecimentos religiosos, né, aos fenômenos, por exemplo, espirituais que acontecem, como a religião vai explicar esses fenômenos. Então as duas vão se complementar e é necessário que haja essa complementação para a nossa própria evolução. Então, ele diz assim, né, no Evangelho, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Isso, gente, a gente tem testemunho disso, na verdade. Por quê? Porque nós temos, dentro da doutrina espírita, uma quantidade imensa de literatura, de testemunho de espíritos que já passaram para o plano espiritual e que vêm nos relatar essa passagem, esses acontecimentos, para quê? Para que nós, aqui no mundo material, possamos aprender com o sofrimento deles, para que a gente possa não sofrer ou sofrer menos. Então, esse testemunho existe e está aí para nós procurarmos, aprender com eles, porque à medida que eu sei que um espírito vem e me passa um relato, um fato que já aconteceu com eles, né, estão nos livros, poxa, eu sei mais ou menos como proceder diante das situações. Então eu tenho que realmente estar procurando sempre fazer o bem, ter bons pensamentos positivos, né? Então, assim como Cristo não veio destruir as leis, o Espiritismo também não veio destruir essas leis. O Espiritismo veio dar, assim, dar exemplos, dar continuidade aos ensinamentos que Cristo deixou. Tem que dar mais explicações, mais detalhes. E diz assim ainda também no Evangelho: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantados. Por quê? Porque o mundo está em evolução. Nós estamos em evolução e temos que procurar sempre buscar o conhecimento, buscar as informações para que nós possamos trabalhar a nossa melhora espiritual e ajudarmos o nosso planeta também na evolução para se transformar num planeta de regeneração. E uma coisa que estava também no Evangelho, que eu acho que se aplica muito, até também as coisas que acontecem hoje, diz assim: é toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Isso aqui é também uma lei divina, a lei da evolução do ser humano e da evolução do planeta, né? Que já está acontecendo, na é verdade. Eu no Evangelho, também nesse capítulo 1, eu achei uma instrução dos espíritos, do espírito Fenelon, de 1861, que eu achei interessante, porque quando eu li, parecia que eu estava assim, lendo assim, uma justificativa para as coisas que estão acontecendo hoje no nosso planeta, né? Nós estamos atravessando uma pandemia, que muitos espíritos estão retornando ao plano espiritual e muitos irmãos aqui, espíritos encarnados aí, ficam revoltados, né? Porque estão perdendo familiares, perdendo pessoas queridas e ninguém quer perder, né? Lógico. Mas se a gente procurar racionalmente, nós vamos entender que tudo isso está acontecendo de acordo com a vontade de Deus, porque está acontecendo a regeneração do planeta. Então, espíritos têm que desencarnar para que possam reencarnar
ou quando o planeta já estiver numa condição melhor, ou em outros planetas, ele vai depender do mérito de cada um, não é verdade? Então, Fenelon, em 1861, disse o seguinte: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo, quer dizer, foi quando Cristo reencarnou na Terra, né? E depois da luz viva, voltaram as trevas, quer dizer, quando Cristo nos deixou materialmente, né? Após alternativas de verdades e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, ecoará o trovão. Sede firmes, quer dizer, tenham perseverança, tenham fé, acreditem em Deus. O Espiritismo é de ordem divina, pois tudo que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, resultava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unido à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvo. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os bons espíritos vos dizem excessivamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Aqui se referindo à parábola das virgens, né? A revolução que se apresenta é, antes de tudo, moral, do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existem as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animais não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a do progresso. Então, para mim, eu achei bem assim, colocado com o que nós estamos passando, né? Com essa pandemia, mas a gente vê que isso aí como um processo de regeneração do planeta, para que quando toda essa pandemia acabar, que os espíritos possam estar cada um no seu local, de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que já voltaram ao plano espiritual vão ter novas oportunidades, e nós que estamos aqui também chegará a nossa vez de voltarmos ao mundo espiritual para também termos a nossa oportunidade. Aí não sabemos ainda se no planeta de regeneração, se vamos voltar no planeta de expiação, mas temos aqui trabalhar mais um pouquinho, mas sempre com fé, com confiança, com esperança. E hoje, agora eu me lembrei que ontem também eu vi no jornal, na televisão, estão fazendo uma reportagem sobre a felicidade. Então, pessoas estavam falando sobre como a felicidade nos ajuda a enfrentarmos essas situações. Como estar pensando positivamente e agindo positivamente ajuda-nos a enfrentar. Ao contrário daquele que fica respondendo de uma forma negativa a todas as situações, esse cada vez mais se afunda. Então, foram muitos testemunhos de pessoas que falam assim, não, realmente eu me sinto buscando ver as coisas de um ponto positivo, fica mais fácil para mim. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que, diante dessa pandemia, ver
qual é a vontade de Deus? Entender e compreender e falar, poxa, Deus está no comando. Então Ele sabe o que está fazendo e vamos ter confiança nele, vamos ter fé, não é verdade? Então, são leis que Jesus não veio mudar, as leis divinas, as leis de evolução, lei de amor, de fraternidade, de caridade, e a lei também de regeneração do planeta, né? Da evolução do planeta. Então, todos nós estamos sujeitos a essas leis. Não tem cor, raça, idade, nacionalidade, todo o planeta está sujeito a essas leis, né? Então, eu gostaria que vocês dessem uma lida também no capítulo, para terem também um entendimento melhor, né, sobre essa mensagem do Evangelho. Agradecer a todos que estiveram conosco e vamos fazer agora então uma prece para a gente poder encerrar o Evangelho dessa noite, ok? Então vamos agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de podermos estar falando um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E ligados aos nossos amigos espirituais, vamos deixando vibrações de muito amor, de muita paz por todos os planetas, pelo nosso planeta Terra, que essa fase de transição dele possa estar sempre sob o controle de Deus e que possamos ter o entendimento e a compreensão dos acontecimentos de uma forma positiva para que possamos ajudar essa transição a passar mais rapidamente. Vibramos por todos os trabalhadores da área da saúde que ajudam aqueles irmãos que estão doentes nos hospitais, nas clínicas, que possam também ter o amparo e a proteção dos amigos espirituais para se fortalecer nesse trabalho. Vibramos pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas também, para que possam receber o amparo e as vibrações junto com os nossos amigos espirituais. Vibramos por nossos lares, pelas pessoas que lá deixamos, que lá se encontram, para que também recebam essas vibrações de amor, de carinho, de fé, de esperança. Vibramos por nossos amigos e principalmente aqueles que se dizem nossos inimigos, tanto do plano material como do plano espiritual, que juntos saibamos trabalhar o dom do perdão para que possamos evoluir de uma maneira mais rápida. E assim, Pai, agradecidos, pedimos licença para encerrar o Evangelho dessa noite dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos em paz e que tenham uma boa noite e uma boa semana. Até mais.